Boa tarde, meus amores. Hoje é dia 17 de maio de 2021. Estamos aqui para mais uma aula, só que hoje online, né? Vídeo, para que vocês possam ter conteúdo também, tá bom? Vamos para mais uma aula de ciências? Primeiro, eu vou pedir para que vocês peguem o livrinho de vocês de ciências. Dá uma paradinha aqui no vídeo, vai lá, pega o livrinho de ciências e coloca na página 62, tá bom? Aí, quando você colocar na página 62, você volta aqui para o nosso vídeo, tá bom? E aí, já pegou? Vamos lá, então. Hoje, nós vamos aprender sobre as plantas. As plantas, elas estão presentes na nossa vida, no dia a dia, mas nem sempre a gente percebe isso, né? Às vezes elas enfeitam as nossas casas, os parques, as cidades. Outras vezes elas fazem parte da nossa alimentação, como o pão que nós estamos vendo nessa imagem. O pão, professora? Sim, o pão, a farinha que faz o pão, também vem de uma planta. Como as plantas também só podem ser utilizadas nas saladas, mas também a gente pode pensar no pão, né? No chocolate. O chocolate é feito a partir da semente de um fruto chamado cacau. Também como macarrão, que é igual ao pão. É a farinha de trigo. Essa farinha é feita do trigo, que também é um vegetal. E muitos outros alimentos que são produzidos a partir das plantas. A madeira, que a gente também utiliza para fazer o lápis, para fazer mesa, para fazer cadeira, também vem de planta, né? A madeira dos móveis e do lápis que você usa para escrever também são exemplos de como as plantas fazem parte da nossa vida. Então, as plantas estão presentes em nossas vidas até quando a gente não percebe, né? Vamos ver como são as partes de uma planta? Olhem aqui. Aqui tem uma roseira, né? Só que para mostrar para a gente que as plantas têm algumas partes que recebem nomes, não só uma flor e folha, como a gente conhece. As plantas têm raiz, caule, folha, flor e fruto. Vamos ver aqui nessa imagem, ó. Essa parte aqui é chamada de raiz. A raiz é responsável pela fixação no solo, ela prende a planta no solo e ela é responsável pela absorção de águas e nutrientes. É ela que pega a água e os nutrientes que a planta precisa, né? Nós temos aqui também o caule, essa parte aqui, ó, da planta, é o caule. O caule, ele dá sustentação para a planta e ajuda a transportar algumas substâncias que vêm aqui da raiz, né? Olha aqui. Aqui nós temos a folha. As folhas, elas são responsáveis pela fotossíntese. As plantas realizam fotossíntese. Elas pegam a luz do sol, o gás carbônico que a gente libera na nossa respiração e transforma isso em alimento para ela e oxigênio para a gente respirar. E nós temos também o fruto. O fruto, ele dá proteção para as sementes, ele guarda as sementes ali dentro. E temos a flor. A flor, ela faz parte da reprodução das plantas. E nós temos aqui também o botão, que é quando a flor está pronta para abrir, né? Olha aqui, mais uma vez, a raiz, o caule, o fruto, a flor e a semente. Elas são partes de uma planta. A semente fica guardadinha dentro do fruto, tá bom? E as plantas, elas também têm vida. Nós já aprendemos nas nossas aulas anteriores que as plantas têm vida, que as plantas são seres vivos iguais a gente. Você já sabe, né, que as plantas, assim como os animais, são seres vivos. A semente é uma parte das plantas que geralmente
é responsável pela sua reprodução. O nascimento de uma planta começa na germinação, como a gente vê aqui, ó. O grãozinho está começando a germinar. Depois ele vai crescendo e vai criando raízes, tá vendo? Quando a gente diz que a semente germinou, significa que a planta nasceu. Olhe só para essa ilustração aqui. Mostra para a gente as etapas de germinação da semente de um feijãozinho. A semente precisa de algumas condições para poder germinar e para poder se desenvolver, né? Ela precisa de água, do ar, da luz do sol e de uma terra fértil, né? Além disso, é importante que as sementes estejam em um ambiente com temperatura adequada para poder germinar. As plantas, elas também precisam de água e sol. São fundamentais para a sua sobrevivência. As plantas, se ficarem sem água, elas não vão conseguir sobreviver. Elas não vão conseguir absorver os nutrientes do solo e isso vai prejudicar o seu crescimento. A umidade deve chegar até a raiz, parte da planta que é responsável por enviar o líquido para as folhas. Então, por isso que quando elas estão murchas, igual a gente vê nessa imagem, é porque não tem água lá na raiz para a raiz trazer até as folhas, né? E vai levando através do caule. Na falta dela, as plantas murcham, né? A luz do sol é fundamental para a sobrevivência das plantas, pois é por meio dela que as plantas realizam a fotossíntese, que é o processo que a gente vai estudar um pouquinho mais para frente, no qual a planta consegue energia para sobreviver. Existem plantas que conseguem viver em ambientes com pouca luz e outras que conseguem viver em ambientes com muita luz, só que todas elas precisam do sol. Essa daqui é uma planta chamada mandacaru. Com a luz do sol, existem plantas que vivem bem e conseguem sobreviver em locais com pouca água, como é o caso dessa planta que nós estamos vendo, que é a mandacaru. Em regiões que chove pouco, como na Caatinga, as plantas são adaptadas para viver com pouca água. Então, as suas folhas viraram espinhos para poder perder menos água. E dentro delas guardam água. Por isso que elas são chamadas de plantas suculentas, cactos. Guardam água no seu interior. Agora, nós vamos fazer a atividade da página 63, para a gente poder fixar o que acabamos de aprender, tá bom? Página 63 do livrinho de ciências. Agora, vamos pegar o nosso livro de geografia, porque nós vamos fazer a nossa atividade no livro de geografia. Professora, qual é a página que eu pego do livro de geografia? Vamos pegar no livro de geografia. O que a gente viu na última aula? Vocês lembram? Nós conversamos sobre moradias diferentes, né? Hoje vamos falar sobre diferentes lugares e diferentes modos de viver, na página 31 do nosso livro de geografia. Cada um de nós vive num lugar que atende às nossas necessidades e temos o nosso jeito de viver. O modo como a gente vive revela os nossos costumes e como nos organizamos no lugar onde moramos. Essa imagem que vocês estão vendo são ocas de orações de cura de uma aldeia do Bororô, que fica lá em Dourados, no Mato Grosso do Sul. Os Bororôs são um povo indígena que vive no estado do Mato Grosso, e eles vivem em habitações como essa que a gente está vendo nessa imagem. As moradias do povo Bororô são cobertas de palha e têm um único cômodo, sem divisões internas. As paredes são feitas de esteira, trançadas pelas mulheres da casa, e o chão é de terra batida. Em cada moradia vivem 2 ou 3 famílias juntinhas, que são parentes do lado materno, parentes da mãe. Todo homem, ao se casar, vai morar na família da casa da esposa. A divisão é feita por varas e estacas de madeira e dormem em esteiras ou redes. As moradias são distribuídas em um grande círculo,
o conjunto de moradias formando a aldeia. No centro da aldeia fica a casa dos homens e o pátio. Esse pátio é chamado de bororô, o nome pelo qual é conhecido o grupo. Ele é frequentado só por homens. As moradias que ficam ao redor da aldeia são frequentadas pelas mulheres. Essas são algumas das tradições dos indígenas bororôs. O lugar onde eles vivem é organizado para que eles possam colocar em prática todos os hábitos importantes para a sua cultura. Não é legal? A gente aprender um pouco mais sobre a moradia e sobre os modos de vida diferentes de outros povos? Nós aprendemos, né? Nesse capítulo sobre vários tipos de moradias. Agora, vou pedir vocês para na página 32 começar a fazer as atividades. No número 1 da página 32, está pedindo assim para a gente, ó. Compare seu jeito de viver com o modo de vida do povo Bororô. Complete o quadro abaixo. De um lado, você vai colocar sobre o seu modo de vida. E do outro lado do quadrinho, você vai falar um pouco sobre o modo de vida do povo Bororô, que a gente acabou de aprender na nossa aula de geografia. Você vai falar sobre o lugar onde você vive e eles vivem, sobre a sua moradia e a moradia deles, sobre os costumes na sua moradia e os costumes na moradia deles. E na página 33, no número 2, vocês vão ler o texto sobre o modo de vida dos indígenas e fazer o que pede depois. O que vocês vão fazer? Com base no texto, vocês vão associar corretamente os itens. Na letra A da página 33, vocês vão ler assim, ó: festas, jogos, brincadeiras, formas de ensinar e aprender, mitos, rituais, pinturas, objetos, músicas e cantos. Vocês vão associar quais coisas tem na sua moradia e quais coisas tem na moradia dos bororôs. E também na moradia que está dizendo aí da aldeia Meruri, da etnia Bororô, nesse textinho da página 33. As casas e as paisagens na letra B. E sobre a alimentação na letra C, vocês vão dizer, tem algumas coisas escritas e vocês vão botar a letrinha dentro. A, B ou C dentro desses quadrinhos, tá bom? Virando a folhinha, na página 34, vocês vão ler e vão fazer as atividades na página 34, tá bom? Tá assim o número 1 da 34. Ao observarmos com atenção no lugar aonde moramos, acompanhamos novas mudanças. Ao estudar o tema, o lugar da sua moradia, quais descobertas você fez? Você se lembra de alguma mudança que aconteceu? Aí vocês vão marcar um X, aonde você sabe que teve mudança no lugar onde você mora. Se teve um vizinho novo, uma construção em reforma, uma nova árvore que foi plantada, ou uma abertura de uma nova loja. Aí vocês vão marcar com um X, tá bom? No número 2, vocês vão ler a frase e vão marcar V quando for verdadeiro e F quando for falso. No número 3, na letra A, está pedindo para você desenhar como você vê o seu lápis quando ele está bem na frente dos seus olhos. Para a gente conseguir observar os objetos, a gente consegue ver eles de diferentes maneiras, dependendo da posição que a gente bota. Pega o lápis, segura ele na sua frente. Como que você enxerga ele quando está bem na sua frente? Você vai desenhar essa folha. E se você colocar a ponta do lápis no papel e olhar para ele de cima, desenha aí como que você vê ele agora desse jeito, tá bom? Agora, vamos para a página 35. Número 4 diz assim, ó: as moradias podem ser de diferentes tipos, mas todas elas revelam costumes e tradições de seus habitantes. Sobre isso, responda. Agora são respostas pessoais, tá bom? A organização dos móveis e dos objetos em uma casa revela costumes e tradições das pessoas que moram nela. Sim ou não? Você que vai marcar, tá bom? B. Na sua casa, quais desses elementos revelam hábitos e tradições da sua família? Aí vocês vão marcar os móveis, ou os objetos de decoração,
ou os quadros, ou se tiver uma outra coisa, você escreve e marca o X nesse quadrado, tá bom? Depois, leiam aí um pouquinho sobre cada uma dessas histórias que o livro está apresentando para a gente na página 35, tá bom, meus queridos? Qualquer coisa, dá uma paradinha no vídeo e vai fazendo as atividades aos poucos, tá bom? E é isso. Ficamos por aqui na nossa videoaula de hoje. Gostaria muito de agradecer a todos vocês. Um grande beijo. Qualquer dúvida, só me perguntar, tá bom? Beijo, beijo. Fiquem com Deus. Tchau.